Fala galera, São Paulina, mais um vídeo do canal Fala Giva Tricolor, feito com carinho e com amor. Ontem, São Paulo e Flamengo fizeram uma boa partida, 2-2. São Paulo, para mim, na minha visão, jogou muito bem. Foi buscar o empate, né? O Flamengo acabou virando a partida, mas o São Paulo foi buscar o empate. Eu achei que o São Paulo fez um bom jogo contra o Flamengo. O Flamengo teve mais posse de bola, mas na verdade o São Paulo que criou mais chance de fazer o gol. Estava mais perto de fazer 3, 4 do que o Flamengo. O Rafael não trabalhou muito, já o Rossi trabalhou mais, né, na minha visão. O São Paulo foi a campo, né, e o Crespo acabou surpreendendo, né, ao colocar o Ferreirinha na partida, né, como ala, praticamente como ala esquerdo. Já que a gente estava sem o Wendel, que está machucado, o Enzo Dias estava suspenso. E o Patrick já mostrou que não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. O Crespo teve que fazer um bem bolado. São Paulo foi a campo com Ferrarese, Arboleda e Sabino, fazendo a linha de 3 zagueiros. Manteve os 5 no meio campo. Cédric Soares começou jogando. Bobadilha, Pablo Maia e Luiz Gustavo, grande surpresa. E o Ferreirinha, outra grande surpresa na ala. O deixando o Marco Antônio no banco e o Patrick não tem condições. Então ele fez um bem bolado ali. E na frente ficou Luciano e Tapia. Eu achei que a escalação foi boa do Crespo. Tanto é que o São Paulo, logo no começo do jogo, fez 1-0 com o Luciano. E o Flamengo, na sequência, acabou empatando rápido no lance infantil do Pablo Maia. Assim, na Europa não dá esse tipo de pênalti. A gente assiste vários troncos, várias trombadas e o juiz deixa seguir. Porque o jogador do Flamengo, assim que ele recebe, ele já tipo segura, porque sabe que o Pablo Maia, que foi infantil, vai vir que nem vaca doida. Então ele dá uma segurada, leva um tranco e já se joga. Nessa que se jogou contra o Flamengo, todo mundo já sabe, é sinônimo de pênalti. Flamengo, encostou no Flamengo, no Palmeiras e no Corinthians, é pênalti. Encostou no São Paulo não é pênalti, porque o São Paulo não tem bastidor. Então tem que ser falado mesmo. Mas o São Paulo fez uma boa partida, né? Ao todo foi uma boa partida. O São Paulo criou algumas chances no primeiro tempo, né? E o jogo terminou 1-1. O Flamengo tendo mais posse de bola. Segundo tempo, o Flamengo volta pressionando um pouquinho mais. O São Paulo tem um ou outro contra-ataque, mas quem acaba fazendo o gol foi o jogador do Flamengo. Quando o São Paulo abriu um pouquinho, teve o cruzamento na área. E eu acho que o Arboleda saiu da área e ficou perdido, não marcando ninguém. E com isso teve o cruzamento. Samuel Lino entrou livre dentro da pequena área para fazer 2-1. E o São Paulo acabou sentindo um pouco, ficou ali o Flamengo tendo posse de bola, mas o Flamengo não agredia tanto o Rafael, não agredia tanto, né? O Flamengo continuava tendo o domínio do jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas sem agredir. E as principais chances acabava sendo do São Paulo. Principalmente com o Ferreirinha, que para mim foi o cara da partida. O jogador do Flamengo acabou entrando por cima e sendo expulso. Na metade do segundo tempo, o Flamengo recuou e o São Paulo fez 3 substituições. Saiu o Luiz Gustavo, entrou o Marco Antônio, depois entrou o Lucas Moura, entrou o Alisson e também o Marco Antônio. O São Paulo passou a dominar o meio de campo. O Flamengo segurou, voltou o time todo para tentar segurar o resultado. O São Paulo foi para cima. E o Ferreirinha, que foi o cara da partida, né? Um cruzamento do Mike, que também entrou no segundo tempo. O Mike tem que ser titular, muito mais jogador que o Cédric Soares. E o Mike conseguiu colocar na área e o Ferreirinha empatou a partida 2-2. Para mim, o cara da partida foi o Ferreirinha. Deu muito trabalho pro Emerson Royal. Então vai levar a coroa, o Ferreirinha, joga a coroa petição. Então a coroa vai pra você, Ferreirinha. Você foi o cara da partida, hein? 8 gols, falta 2. Falta 2 pro Neto colocar a tanguinha. Aliás, vai um recado pro Neto. Neto! Ô Neto! Você fez um vídeo, o Ferreirinha tinha parado de fazer gol, voltou pro banco, parecia que não ia fazer os 10 gols. Você foi e mandou nessa semana, segunda ou terça-feira, um áudio falando: Ferreirinha, acho que eu não vou usar a tanguinha não. Toda vez que você cutuca o Ferreirinha volta pro jogo endiabrado. Então continua cutucando o Ferreirinha, Neto. Quanto mais você cutuca o Ferreirinha, toda vez ele volta a fazer gol. Você tinha parado achando que ele ia fazer 10 gols, caiu o futebol do Ferreirinha, se machucou, ficou no banco e você foi fazer vídeo, né, cutucando o Ferreirinha. O rapaz voltou com tudo, fez uma bela partida contra o Flamengo e saiu como o melhor em campo, empatando o jogo contra o Flamengo. Então, Neto, cutuca o Ferreirinha. Faz esse favor aí pro torcedor São Paulino e pra instituição. Parece que o Ferreirinha precisa ser
cutucado para poder fazer gol, para poder fazer boas partidas. Com esse resultado, na 32ª rodada, o São Paulo se mantém em 8º lugar. A rodada até que foi boa, porque o Vasco perdeu e o Corinthians também acabou perdendo. Então a gente abriu 3 pontos do 9º e do 10º. A gente se mantém em 8º lugar na 32ª rodada. Infelizmente, assim, né, e aí o Botafogo... infelizmente, porque eu queria que o Botafogo e o Fluminense terminasse empatado, porque aí o G6 também estaria perto da gente. Mas o Botafogo acabou ganhando, abriu 6 pontos, mas em compensação o 7º colocado, que é o Fluminense, ficou com 47, a gente está 2 pontos do 7º colocado. E o Fluminense, se ganhar a Copa do Brasil, né, se o Fluminense... É que assim, o Cruzeiro, acho que é Fluminense e Vasco, tá na Copa do Brasil. Tem que ver. Mas enfim, a gente tá lá em 8º lugar, né, o Fluminense com a derrota continua em 7º lugar. O Vasco com a derrota não passou. O Fluminense joga hoje, aliás. O Fluminense joga hoje. Tô confundido. Então a gente vai ter que secar o Fluminense. A gente precisa secar o Fluminense para o Fluminense não abrir, né, pontuação. Pra gente ficar ali perto do 7º e do 6º colocado, ainda tem chance. Agora vai faltar 6 rodadas. 33, T4, T5, T6, T7, T8. Então vai faltar 6 rodadas, né, para São Paulo definir se fica ali pelo menos no G8 e torcer pro Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil para abrir o G8. Mas a gente vamos torcer aí pro Fluminense tropeçar, que a gente pelo menos belisca ali no G7. Já vai ajudar o São Paulo também. Então eu acho que é isso aí pra falar hoje aí, não tem muito o que falar. Vocês estão perguntando, por que o Giva tá com a peruca? Por que o Giva tá com a peruca? Porque se vocês pararam pra ver, você viu a vontade que os jogadores jogaram ontem? Você viu a vontade que o São Paulo jogou ontem? Jogou contra o Vasco? Jogou contra o Bahia? Então o torcedor é feito de palhaço. Porque a partir do momento que a diretoria ofereceu uma premiação para todo mundo, para garantir que se garantir vaga na Libertadores, todo mundo está jogando bola. Então assim, é um bando de mercenários. São jogadores safados. Agora tá todo mundo correndo. Até o final do ano vamos correr, rapaziada. Para ter, né, um Natal farto. Né? Não é pela instituição. É interesse próprio, joga quando quer. Por isso que eu falo com o canal aqui, né, e falo no grupo de WhatsApp, São Paulo joga quando quer, a hora que quer. Esses jogadores não merecem estar em 2026. Não merece, porque os caras recebem dia. Atrasa 1, 2 meses, os caras fazem corpo mole. Relaxa em campo, não fica focado. Olha a determinação, olha de jogar com um dos melhores times do Brasil. Com o Flamengo. Entrega, comprometimento. O São Paulo tomou a virada, foi buscar um resultado. Ganhou contra o Bahia, ganhou contra o Vasco em São Januário. Muita dedicação agora todo mundo corre. Falou em premiação, final do ano, terminar com a vaga na Libertadores, todo mundo vai ganhar um bicho. É um bando de safado, jogador safado, medíocre, que não merece vestir um manto tricolor. Que exceto o Rafael, que mesmo na fase ruim se vira nos 30 para salvar o São Paulo, Marco Antônio e o Enzo Dias, que é raça argentina. Tirando esses 3 aí, o resto é tudo mercenário. Tudo mercenário. O mínimo que o Lucas tinha que fazer contra o Vasco era pegar a bola e bater o pênalti. Porque não fez nada durante 2 anos. Lucas Moura. Eu sei que vai ter torcedor que gosta do Lucas Moura. Luciano. Mas não dá. Lucas Moura não jogou contra o Corinthians em 2023 pela Copa do Brasil. Legal. Ajudou 2024. Fez muito pouco pelo que ganha. 2025 sumiu. Mas todo mundo vai correr agora no final do ano, né? Ofereceram aí uma premiação. Então o São Paulo tá 3 jogos sem perder. 3 jogos sem perder, muita dedicação. Próximo confronto do São Paulo é contra o RB Bragantino. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo nos próximos vídeos. Então é isso que eu tenho para falar. 2-2, São Paulo continua na briga pelo G8, né, podendo chegar no G6, G7, se continuar essa vontade, essa determinação. Essa determinação, esse comprometimento, são 3 bons jogos do São Paulo. São Paulo voltou a entrar no Campeonato Brasileiro contra 3 times que estavam bem. Então o São Paulo mostra que tem condições e tinha total condições até de enfrentar o Flamengo e o Palmeiras de igual para igual numa eventual final de Libertadores ou semifinal. Mas infelizmente o São Paulo foi frouxo, foi um time relaxado, desfocado, não teve a capacidade de fazer 3 gols na LDU, como foi o Palmeiras, um time comprometido, organizado, tiveram culhão, tiveram vontade e foram buscar 4 gols. O São Paulo não teve diante de 60 mil. Tem muito torcedor ainda revoltado, chateado. E ontem eu vi vários torcedores, né, falando que não adianta nada, pode perder, porque você vê o desânimo de torcedores do São Paulo. É claro que tem a geração Nutella, que ganha 3 já. Arboleda, Luciano, Lucas. Não dá, né? Não dá. É lamentável. Por isso que a gente fica com a peruca de palhaço, porque o torcedor é feito de palhaço.
com esses jogadores que não é uma geração vencedora. Arboleda, Luciano, Lucas Moura, que voltou. A gente agradece pela Sul-Americana, mas esse time montado é um elenco bom. Um elenco, pra mim, os caras até ficam bravos comigo que o elenco não tá 8 no papel. Mas dentro de campo, lamentável. Não há uma geração vencedora. Se manter esse elenco para 2026, não vai ganhar nada. Aí, o que a gente vai ver assim, é um time, alguns jogos jogando clássico com muita vontade e raça, e jogos pequenos, o time descompromissado, relaxado. Quando vai ver, é eliminado pela Penapolense. Eliminado no Paulista pelo Novo Horizontino. Porque estava relaxado. Achou que ia ganhar, não entraram, determinado. Atrasou no direito de imagem. Não vamos correr. E a torcida vai lá, 60 mil. Semifinal. Não sei o que, esse cara lá. Cri, 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 cri. Isso, produção. Fica lá. Vamos acordar! Quando vai ver, eliminado pelo Novo Horizontino. Então esse é o time atual do São Paulo. No papel é um bom time. Quando quer jogar, os caras enfrentam Flamengo, Palmeiras, Vasco, Bahia, qualquer um de igual para igual. Mas os caras são desligados, né, Arboleda? Principalmente você, na hora do vamos ver, você pipoca. Você pipoca, Arboleda. Toda hora você falha. Ontem um clássico você falhou. Né? Se você tivesse dentro da área, você talvez tiraria a bola. Mas você foi marcar a Arrascaeta e saiu da área, deixou um buraco, né, Arboleda? Então é isso, espero que vocês gostem. Obrigado pelos 2 mil inscritos. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho para quando tiver vídeos novos poder estar chegando para vocês, tá bom? Obrigado por tudo aí. Vamos junto com o canal Fala Giva Tricolor. Torcedor tá de palhaço. Jogadores voltaram a jogar bola após a notícia aí que vai ter uma premiação em caso de Libertadores. Então todo mundo corre, todo mundo tá bom. Trouxa é o torcedor. Grande abraço, tamo junto.